Diz assim as Escrituras: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Senhor, abençoe o teu povo nesta noite com a tua palavra, através, Senhor, do ministrar do teu Espírito em seus corações. O que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, todos os tribunais terrenos são falhos. Todos os tribunais que prestam serviços de julgamento de ações, de casos, todos eles são falhos. Via de regra, sempre temos diante de nós sentenças, relatórios de sentenças, justificativas para sentenças completamente equivocadas ou fora de uma realidade social, fora daquilo que nós conhecemos como justiça. Já tem aqui, João, obrigado, meu irmão. Daquilo que conhecemos como justiça. Por quê? Porque o homem ele é injusto. A sua natureza adâmica produz injustiças diariamente. E não seria um juiz, por estar investido no exercício da sua função de juiz, que seria uma pessoa perfeita, possa ter ele todo o conhecimento jurídico do seu campo de atuação na área civil, criminal, trabalhista, previdenciária, não importa. Mas em algum momento, meus irmãos, em algum processo, em alguma ação, vai haver uma falha desse juiz. Vai haver uma falha, talvez não haja uma falha de se cumprir a lei, mas nem toda lei é justa. Nem toda lei produz a justiça social necessária para regrar ou para equilibrar uma sociedade. Nós vivemos, portanto, debaixo de injustiças dos tribunais, de injustiças sociais, de injustiças econômicas que estão dentro do contexto de injustiças sociais, porque vivemos num mundo caído, vivemos numa sociedade caída, vivemos numa sociedade que peca, vivemos numa sociedade que se importa muito mais com os seus prazeres mundanos do que propriamente causar ou realizar um bem-estar social através de uma justiça, através de uma equidade, através
daquilo que nós, quando olhamos para as Escrituras, reconhecemos de fato o que é a verdadeira justiça. Quando nós fazemos comparações entre a justiça dos homens e a justiça de Deus, nós vamos ver aí uma diferença ou uma distância interminável naquilo que para Deus é justo e naquilo que para o homem é justo. E por que, meus irmãos, que eu estou dizendo isso nesta noite? Porque um dia, meus irmãos, aquele que hoje advoga as nossas causas, porque um dia, aquele que um dia já esteve encarnado entre nós e realizou aqui a obra perfeita para o Pai, apresentou aos homens pessoalmente o reino do Pai, apresentou aos homens pessoalmente o Evangelho era o Verbo estava entre nós, aquele que um dia cedeu voluntariamente a sua própria vida, para que nós, os seus inimigos, os seus adversários, os injustos, e que causaram a ele injustiças no seu julgamento, tivéssemos uma nova vida, ou aquilo que Paulo chama de novidade de vida, andássemos em novidade de vida, andássemos como regenerados, andássemos como um povo separado, santo, um povo que o próprio apóstolo Pedro vai chamar de propriedade de Deus, uma nação santa, um povo eleito, um sacerdócio do Senhor na terra, através do seu poder e da sua igreja que emana a sua autoridade, a sua força e o seu poder. A justiça de Deus excede em muito, como diz as Escrituras, a justiça dos homens. E nós, meus irmãos, meio que nos habituamos a viver dentro deste conceito, ou dentro desta realidade social de injustiças. Quando as injustiças são cometidas contra as nossas vidas, nós nos iramos, nos revoltamos, nós queremos, às vezes, fazer justiça com as próprias mãos, porque não confiamos muito nos tribunais, e quando confiamos é muito demorado uma causa, então queremos resolver com as nossas próprias mãos aquela injustiça. Mas o fato é, meus irmãos, que Jesus vai voltar para julgar, e o julgamento de Cristo será justo. Não haverá uma só vírgula, um só senão, um só porém, neste grande dia do julgamento que nós acabamos de fazer a leitura aqui em Mateus 25, 31. Não haverá falhas no julgamento de Cristo, não haverá dúvidas no seu julgamento, porque Ele conhece a cada um de nós, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que provém, o que está dentro do nosso coração. Ele, portanto, o juiz de toda a terra, que hoje é o nosso advogado, que hoje advoga as nossas causas, que hoje está diante de Deus, sempre lembrando ao Pai da marca, do selo, da sua presença nos eleitos, nos filhos, naqueles que Deus chama de filhos quando pecam contra o Senhor. Esse um dia, meus irmãos, Ele voltará, mas não voltará como advogado, Ele não voltará para advogar a causa dos ímpios, Ele voltará para julgar todas as nações, e o seu julgamento Ele não falhará. Jesus, meus irmãos, Ele estava neste momento em que Ele promove esse discurso, Ele estava perto de encerrar o seu ciclo aqui na terra. Os seus últimos dias já estavam se apresentando, Ele estava caminhando para o fim da sua vida terrena, da sua vida carnal, da sua vida como homem, mas também como Deus, porque Ele era Deus também aqui na terra. Ele já havia apresentado aos homens o reino de Deus, já havia efetuado vários milagres aos olhos de todos, ou alguns escondidos. Ele já havia escolhido homens, Ele já havia escolhido alguns homens que estariam andando com Ele durante a sua vida, mas que após a sua morte e ressurreição seriam os responsáveis por continuar a sua obra, seriam os responsáveis por continuar a proclamar o reino de Deus entre as nações. Ele já havia, meu irmão, minha irmã, proclamado a sua última mensagem profética, que é esta, que nós fizemos aqui a leitura do seu quinto discurso dentro desta pregação. Isso aqui que nós lemos é o que nós podemos chamar, ou chamamos de sermão profético.
É um sermão no Monte das Oliveiras. Ele tem o seu início lá em Mateus capítulo 24. É o que alguns autores chamam de um pequeno apocalipse, porque Jesus aqui ele vai profetizar a respeito dos últimos dias. Ele vai profetizar, ele vai prometer e vai dizer o que vai acontecer nos últimos dias ali para os seus discípulos, para aqueles que são próximos a ele. E ele vai exortar esses homens a perseverarem na fé, a continuarem o seu trabalho e a sua obra de proclamar o reino de Deus, para que então eles, no final de tudo, eles viessem então a obter a salvação das suas vidas. Meus irmãos, do capítulo 24 até o capítulo 25, Jesus está no Monte das Oliveiras, e ali então ele vai proclamar 5 mensagens escatológicas, 5 mensagens proféticas, 5 mensagens apocalípticas para aqueles homens. Na primeira parte do seu discurso, na primeira parte da sua mensagem, que está lá no capítulo 24, do versículo 4 ao 14, ele vai então, nesse primeiro discurso, ele vai falar, vai anunciar o princípio das dores. Ele vai, meus irmãos, começar profetizando a destruição do templo em Jerusalém, porque os seus discípulos olham para Cristo e falam: olha Jesus, como esse templo é maravilhoso. E ele diz: esse templo, daqui a um tempo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então ele já inicia o seu sermão profético, ele já inicia esse pequeno apocalipse, dizendo para aqueles homens: olha, o lugar onde vocês adoram hoje, o lugar onde vocês oferecem sacrifícios, que vocês nem vão precisar mais oferecer após a minha morte, o lugar onde vocês acham que é o lugar que Deus escolheu hoje, neste momento da história, para vocês estarem ali sacrificando, louvando e adorando, daqui a alguns anos não restará pedra sobre pedra. Ele começa profetizando o apocalipse, primeiro para Jerusalém, dizendo: Jerusalém, você será destruída, e essa destruição vai ser iniciada através do templo, será iniciada no templo. E 70 anos depois do nascimento do Senhor Jesus, é exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Ele também vai dizer que muitos viriam em seu nome, muitos diriam que era o Cristo, muitos diriam que era o próprio Senhor Jesus. Ele vai profetizar que nós veríamos nos últimos dias guerras e rumores de guerras. Ele vai profetizar que nações se levantariam contra nações, reino contra reinos. Ele vai dizer que nós veríamos fome, terremoto. Temos visto fome? Temos visto terremotos pela terra? Temos visto nações contra nações, reino contra reinos. Ele vai dizer, meus irmãos, que nós seríamos odiados e mortos por todas as nações em nome dele. E nós vivemos uma vida muito confortável aqui no Ocidente. Vivemos uma vida muito bem estabelecida, uma vida onde nós podemos ter a nossa Bíblia, uma vida onde podemos parar o nosso carro na porta da igreja e sair dali com a nossa Bíblia para o culto. Vivemos uma vida, meus irmãos, muito tranquila, muito de paz em relação ao Evangelho, em relação a fazer parte da membresia de uma igreja. Mas no Oriente, meus irmãos, a coisa não é bem assim. No Oriente, como os jovens gostam de dizer, o bicho pega. Existe um cinegrafista chamado Darren Wilson. Depois vocês podem ver. Esse homem presenciou o milagre da vida da sua tia. E ele resolveu então, ele pediu ao Senhor uma visão, ele pediu ao Senhor um roteiro para que ele pudesse trabalhar na sua profissão para Deus. Ou seja, ele era cinegrafista, ele queria então gravar, filmar alguma coisa, fazer um documentário para Deus. Deus não deu a ele um só documentário, Deus deu a ele 4 documentários. E nesses 4 documentários ele viaja com a sua câmera por todo o mundo, principalmente na parte oriental do mundo, onde os crentes são perseguidos. E lá então, meus irmãos, ele faz filmagens, às vezes filmagens até secretas, porque ele poderia ser morto, dos cultos que são realizados nas cavernas, nas casas, nos porões de algumas casas, porque o povo não pode ser identificado como cristão. Eu não vou dizer para os irmãos o que acontece, porque os irmãos já imaginam.
Mas quando nós olhamos para aqui, para esta profecia de Cristo, e quando Ele fala que nós seríamos perseguidos, mortos e odiados por causa do nome dEle, e Ele vai dizer isso também lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Ele também vai falar disso, da perseguição sobre o seu povo, sobre os cristãos. Ele então está dizendo para nós, meus irmãos, e nós já estamos nesse tempo onde não há, na história humana, não houve um tempo de maior perseguição aos cristãos do que hoje. Mas você não vai ver isso no Jornal Nacional, você não vai ver isso na Globo News, você não vai ver isso em nenhum meio de comunicação que nós temos, notícia que nós temos, que nós podemos consultar em nossas mãos. Mas a verdade é que muitas e muitas pessoas, meus irmãos, são perseguidas em nome de Cristo. Muitos irão se escandalizar de Jesus, muitos irão trair, muitos irão odiar aos outros. Se levantarão falsos profetas enganando a muitos, e poderia aqui tecer uma gama aqui de falsos profetas que se levantaram e enganam o povo. Se multiplicarão, meus irmãos, a iniquidade, e o amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos, o amor se esfriou até mesmo da própria igreja. Aquilo que antes para nós era algo abominável, parece que hoje é normal. Quando passamos pela rua e vemos uma pessoa morta, nem falamos mais, nem temos mais a expressão do meu Deus, que terrível, né? Normalmente passamos e nem queremos ver o cadáver, nem queremos saber o que aconteceu, e para nós é só mais um na estatística dos mortos. Temos visto, meus irmãos, o desabrochar de um vírus que tem matado centenas de pessoas pelo mundo. No início todos ficaram aterrorizados, todos ficaram apavorados, mas hoje, desde que eu não morra, está tudo bem. Mas hoje, desde que não seja comigo, está tudo bem. E ele então termina essa primeira parte do seu sermão, ou da sua mensagem, do sermão profético no Monte das Oliveiras. Ele termina dizendo: mas meus queridos irmãos, perseverem na fé até o fim, porque o que perseverar será salvo. E ele vai terminar dizendo: essas coisas não acontecerão antes que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Na segunda mensagem, meus irmãos, ainda no Sermão do Monte das Oliveiras, ele vai falar a respeito da grande tribulação, que está lá no capítulo 24, versículo 15 ao 28. Ele já vai iniciar dizendo o abominável da desolação. E muitos são os autores que tentam dizer o que é o abominável da desolação, mas eu nem quero saber, porque só a expressão abominável da desolação já vai conotar que é algo terrível que vai acontecer. Uma expressão usada pelo profeta Daniel, que Jesus toma emprestado e se utiliza dessa expressão agora, dizendo: olha, chegará um dia em que virá o abominável da desolação. Aqueles que estão na Judéia devem fugir para os montes. Aqueles que estão no eirado, ceifando, colhendo ou semeando, não devem voltar para casa para retirar nada da sua casa. Aqueles que ainda estiverem no campo, esqueçam a sua capa, não volte para casa. Ai das grávidas e das que estão amamentando, ai dessas mulheres, porque elas sofrerão intensamente por causa do abominável da desolação. Haverá uma grande tribulação, meus irmãos, no mundo como nunca antes visto, mas isso não aconteceu ainda, porque Jesus diz: por causa dos eleitos. Deus está abreviando, Deus está segurando, Deus está retendo este grande dia por nossa causa, por causa dos eleitos. Mas por que será? Porque ainda precisamos de mais. Ainda precisamos de mais, meus irmãos. Ainda precisamos de mais preparação. Ainda precisamos de mais provas. Ainda precisamos de mais circunstâncias em nossas vidas que provam a nossa fé, que provam a nossa perseverança, para estarmos então preparados para este grande dia. Ele diz ainda que surgirão falsos cristos,
Olha lá, Cristo está no deserto. Não, não era Cristo que estava no deserto. Cristo agora está lá pregando na floresta. Não, aquele não é Cristo. Ele ainda não veio. Ele é um falso Cristo. Ele é um falso profeta. Falsos profetas aparecerão, realizando prodígios e milagres, enganando até mesmo os eleitos. Muitos serão os milagres. Muitas serão as maravilhas que serão operadas por esses falsos profetas. Mas, meus irmãos, quem é de Deus discerne o Espírito, vai saber que aquilo é falso, vai saber que aquilo não é de Deus. E já tem alguns, meus irmãos, que não proclamam a Cristo, mas realizam as suas obras de bruxaria, realizam as suas mágicas. Por exemplo, converse com um missionário que passou alguns anos na África, para ver o que ele vai te dizer. Ele vai te falar que ele viu gente até flutuando. Mas nós ainda estamos muito longe dessa realidade, porque aqui a gente não vê essas coisas, mas acontece, meus irmãos, na parte oriental do mundo, acontecem coisas que de fato seríamos como Tomé, teríamos que estar lá para ver, estar lá para tocar, estar lá para de fato ver que aquilo está acontecendo na nossa frente. Não só isso, ele vai terminar dizendo que o céu vai se rasgar do Oriente ao Ocidente, e ele, o Filho do Homem, o Cristo, virá como um relâmpago. Na terceira parte do seu discurso, meus irmãos, que ainda no capítulo 24, versículos 29 a 31, ele vai falar a respeito da sua vinda de uma forma bem resumida. Ele vai dizer que o sol escurecerá, a lua estará em trevas, as estrelas cairão e os poderes dos céus serão abalados. Imagine, meus irmãos, o que significa os poderes dos céus serão abalados? Eu nem consigo imaginar. Então virá o Filho do Homem, e todos os povos se lamentarão, porque não haverá mais oportunidade de arrependimento, meu irmão, minha irmã. O dia em que o Filho do Homem vier, o dia do grande julgamento, não terá mais como se achegar diante de Cristo e falar: perdão, eu me arrependo pelas minhas obras más, eu me arrependo por tudo que eu fiz, por toda a minha iniquidade. Não haverá mais tempo, então haverá só lamento para aqueles que estarão perdidos. E os seus anjos, ele termina no seu terceiro discurso: os seus anjos reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Os escolhidos, a sua igreja estará reunida, aguardando ali o julgamento final de Cristo. Na quarta parte do seu discurso, ele então volta a trabalhar com parábolas. Do capítulo 24, versículo 32 ao capítulo 25, versículo 30, ele vai trabalhar com quatro parábolas: parábola da figueira, do bom servo e do mal, das 10 virgens e a parábola dos talentos. O que ele vai transmitir através destas parábolas? Ele vai dizer, ele vai explorar o fim dos tempos e o comportamento humano frente aos desafios da vida cristã. Ele vai dizer, ele vai falar essas parábolas para os judeus que ainda não creram que ele era o Messias. Ele então vai falar da figueira, ele vai falar do servo bom e mau, ele vai falar do talento, ele vai falar então das 10 virgens, trazendo o entendimento aos judeus de que ele era o Messias, e que o Messias vai morrer, vai ressuscitar, vai voltar um dia para julgar todas as nações. E se eles estiverem de acordo com o que ele está descrevendo em cada uma dessas parábolas, eles estarão perdidos. Então, meus irmãos, chegamos ao quinto e último discurso de Cristo no Monte das Oliveiras, que é exatamente o texto que nós fizemos a leitura. Capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46. E Cristo agora, meus irmãos, ele já havia falado da sua volta no seu terceiro discurso, mas no quinto discurso ele vai agora especificar como será a sua volta e como será todo o processo que levará todas as nações a um julgamento. Jesus então ele retoma o tema da sua volta de forma mais detalhada. Finalmente o juiz se assentou no tribunal para o grande e terrível dia do julgamento, onde todas as nações, meus irmãos, estarão reunidas ali na expectativa do veredito, da sentença, do que o juiz vai determinar
vidas. Esse será o início da consumação de todas as coisas, o que nos descreve todo o livro de Apocalipse. E diz assim, versículos 31 e 32: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Todas as nações, meus irmãos, em todos os tempos, em todas as eras, desde Adão, o primeiro homem, até o último homem ou mulher a nascer na terra, estarão ali reunidos e sofrerão por parte do juiz. Não mais o advogado, não mais o Cristo Salvador, mas agora o Cristo Consumador, agora o Cristo Julgador, agora o Cristo Juiz, que vai julgar todas as nações. Ele então estará ali, meus irmãos, proclamando a vingança final do nosso Deus. Toda a terra terá ouvido a sua palavra. Ninguém terá desculpa no tribunal de Cristo, porque todos um dia terão ouvido coisas a respeito do reino de Deus, e não só do reino de Deus, mas também terão ouvido algo sobre o dia da vingança de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, estará naquele tribunal, estará aguardando o julgamento enganado nas suas vidas. Todos estarão ali. E muitos estarão lamentando por suas vidas negligentes e longe de Deus. Jesus, meus irmãos, como o próprio texto diz, o chamando de Filho do Homem, Jesus, ele é o juiz deste tribunal, aquele que nasceu numa manjedoura, aquele que tomou sobre si a forma de servo, aquele que foi desprezado e rejeitado pelos homens, aquele que muitas vezes não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça para descanso e consolo, aquele que foi esmurrado, aquele que foi açoitado, aquele que foi pregado na cruz, aquele que foi humilhado com uma coroa de espinhos, aquele que teve o seu sangue derramado, aquele que foi feito maldito, ele mesmo, meu irmão, minha irmã, será o juiz desse tribunal. Ele mesmo terá a autoridade, a responsabilidade e todo o poder dado por Deus para julgar vivos e mortos, porque os mares entregarão os seus mortos, porque a terra entregará os seus mortos, e ali diante do tribunal estarão aqueles que ainda estavam vivos quando da sua volta, mas também aqueles que já haviam morrido. Isso não é uma fábula, meu irmão, minha irmã. Isso é a realidade futura que vai acontecer, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Ele ali, meus irmãos, separa dois tipos de povos, ilustrados por animais, ovelhas e cabritos, e muito bem ilustrado por Cristo, pois quem é a ovelha, senão um animal obediente, senão um animal que ouve e reconhece a voz do seu pastor, senão um animal de paz, senão um animal tranquilo no seu andar, na sua vida pacífica, um animal ingênuo, como deve ser cada um de nós. Mas ele também fala dos cabritos, e o cabrito, meu irmão e minha irmã, é um animal teimoso. O cabrito é desobediente. O cabrito, o dono puxa ele para um lado, ele quer ir para o outro. E o pior, o cabrito tem até um odor que cheira mal. Esses são os ímpios. Esses fazem parte das nações que receberão o julgamento da condenação eterna por parte de Cristo. À sua direita, à minha direita e à direita de vocês, as ovelhas que serão chamadas para a vida eterna, como está nos versículos 34 a 40. E à esquerda, os cabritos, ou em algumas traduções, bodes, que ali serão conduzidos ao castigo eterno, como está registrado no versículo 41 até o versículo 46. Qual foi o critério que Jesus adotou para separar as ovelhas dos cabritos? Qual foi o critério que Jesus adotou para separar a sua igreja dos ímpios? Qual foi o critério que Jesus utilizou para separar os justos dos injustos?
O critério de separação, meus irmãos, serão as obras de misericórdia, que expressam preceitos de amor ao próximo. Pois, qual foi o critério que ele utilizou para chamar as suas ovelhas de justas e então dar a elas o benefício do viver eternamente ao seu lado? Foi porque quando ele teve fome, deram-lhe de comer. Quando ele teve sede, deram-lhe de beber. Quando ele estava enfermo, foram visitar. Quando ele estava preso, foram visitá-lo também. Quando ele estava nu, ele foi vestido. Este é o critério: misericórdia. No julgamento, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, será considerado segundo a sua posição nesta terra. Você pode ter 87 diplomas de pendurados no seu quarto, que nenhum deles vai fazer a diferença nesse dia. O que vai fazer a diferença neste dia são os seus atos de misericórdia, por causa do amor do Espírito que habita em nós. O que vai fazer a diferença neste dia é o nosso espírito misericordioso, que conforme imagem e semelhança de Cristo, realiza atos de misericórdia e de bondade, como o próprio Jesus realizou quando esteve entre nós, e como é a sua ordem para que nós também façamos. Pois ele mesmo diz que nós deveríamos continuar a realizar as obras que ele começou. E as obras de Cristo eram obras de misericórdia, piedade e amor. E a sua igreja deve, meu irmão, minha irmã, a sua igreja deve reverberar essas obras de piedade, misericórdia e amor. A sentença será pronunciada em forma de bênção ou maldição. Isso nos remete a Deuteronômio, capítulos 27 e 28. Quando Moisés está dizendo através de Deus está dizendo através de Moisés: aqueles que obedecerem comerão melhor desta terra. A gente até canta isso aqui. Mas os desobedientes, esses serão dominados pelos seus inimigos. Esses não prosperarão e perderão até mesmo a sua terra. Serão deserdados da sua pátria. Mas os que confiam no Senhor, os que obedecem a sua palavra, os que andam retamente diante dele, eles comerão todo o melhor desta terra. Deuteronômio 27 e 28. Olhemos agora para esse julgamento, meus irmãos, e assim serão os dois tipos de sentenças que já estão preparadas e formuladas com os seus relatórios, com as suas justificativas, desde antes da fundação do mundo, para todas as nações. Ou seja, uns herdarão o melhor dessa terra, herdarão o reino de Deus, enquanto outros, os cabritos, os desobedientes, serão lançados no fogo eterno. Alegria para uns, alegria para a igreja, e tristeza, meu irmão, minha irmã, e desespero para outros. Os alegres em Cristo agora serão propriedades eternas do Mestre, mas os rejeitados descobrirão, infelizmente, que passaram toda a vida semeando para a carne e agora estarão ceifando para a perdição eterna. Muitos, infelizmente, meus irmãos, muitos em nosso meio, muitos que se intitulam cristãos, muitos que passaram pelas águas, muitos que se assentam nos bancos da igreja domingo após domingo, muitos destes estarão ao lado dos cabritos, porque viveram não a graça de Deus, porque viveram a graça do Cristo morto e ressurreto, mas viveram de uma graça barata, viveram de uma graça negligente, negligenciaram a palavra de Deus, acharam que ser membro do corpo de Cristo, participar da salvação, participar da eternidade, é só sentar no banco da igreja, se batizar, que eu já estou salvo e já está tudo bem com a minha vida. Mas negligenciaram a sua vida diária, negligenciaram a santidade, negligenciaram a busca do Espírito, negligenciaram a misericórdia, a piedade e o amor do corpo, negligenciaram aquilo que Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição, entregou em suas mãos. Muitos irmãos, meus irmãos, infelizmente,
vivem suas vidas de forma dissoluta, negligente, não oram, não leem a Bíblia, não têm uma vida de comunhão, de devoção, não têm uma vida cristã autêntica com o Senhor, são preguiçosos na sua vida espiritual, são preguiçosos na sua leitura diária, são preguiçosos em suas orações, só oram quando estão na igreja, só abrem a Bíblia quando estão na igreja. E o pior, serão surpreendidos quando forem separados das ovelhas. Jesus fala, meus irmãos, no versículo 40, respondendo à pergunta dos justos: mas Senhor, o Senhor está nos salvando por atos que nós não lembramos que fizemos. Te demos de comer quando o Senhor teve fome, te demos de beber quando o Senhor teve sede, vestimos o Senhor quando o Senhor estava nu, visitamos o Senhor quando o Senhor estava enfermo. Quando isso aconteceu, nós não nos lembramos disso. E ele então diz: quando vocês fizeram isto aos meus pequeninos irmãos. Os pequeninos irmãos somos nós mesmos, meus irmãos, a igreja do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós vamos ajudar alguém, que venhamos a ajudar primeiro os da casa e depois ajudemos os de fora da casa. Vamos ajudar primeiro os necessitados da igreja. Depois que toda a igreja estiver abençoada pela ajuda mútua, abençoaremos então os de fora. Seremos então ajuda para os de fora. O apóstolo Paulo vai dizer ainda, meus irmãos, lá em Gálatas, que aquilo que o homem, não se engane o homem, aquilo que o homem semear, ele ceifará. O apóstolo Paulo vai dizer ainda que aquele que semeia, aquele que olha para as coisas do Espírito, ele vai colher das coisas do Espírito, mas aquele que semeia para a carne, ele vai colher das coisas da carne. Jesus então fala para esses irmãos: olha, todas as vezes que vocês se ajudaram, todas as vezes que vocês não permitiram que o irmão passasse dificuldade na igreja, todas as vezes que vocês viram em que em meu nome estava sendo perseguido e você deu a ele casa, você deu a ele esconderijo, você fez como Raabe fez com aqueles espias, você os escondeu na sua casa para que eles não fossem mortos pelos perseguidores. Ali você estava me hospedando, ali você estava me vestindo, ali você estava me alimentando, porque eu estava neles, eles estavam em mim. E quando nós ajudamos a igreja, nós estamos ajudando o próprio Senhor Jesus. Esses são, meus irmãos, todos os cristãos que foram auxiliados em suas necessidades pelas ovelhas transformadas pelo poder do Evangelho, pelas ovelhas que realizaram atos de justiça, pelas ovelhas que realizaram atos de amor, amor esse que conduz aos atos de justiça, amor esse, meus irmãos, que conduz à compaixão, à piedade, à misericórdia. Mas em contrapartida nós vamos encontrar também irmãos que maltratam irmãos, que perseguem irmãos, que humilham irmãos, que sabem que irmãos estão passando dificuldade, mas não estendem as suas mãos, muito pelo contrário, jogam a última pá de cal. Esses, meus irmãos, esses irmãos, entre aspas, eles não suportam a sã doutrina, eles não suportam ouvir as verdades da palavra, eles não suportam ser confrontados pela luz das Escrituras. Muitos saem até da igreja chateados com o que o pastor falou, chateados com o que a Bíblia fala, porque eles querem continuar a viver essa graça barata, essa graça que diz que tudo pode, essa graça barata do mundo inundando, do mundo invadindo, da sociedade do mundo invadindo a igreja, e a igreja sendo, portanto, ali diminuída no seu objetivo, diminuída na sua mensagem, diminuída na sua proclamação. Não tem problema eu andar desta forma, afinal de contas Cristo já me perdoou. Isso é graça barata, meus irmãos, e o que Cristo fez na cruz custou muito caro, alto preço, impagável por qualquer um de nós.
Poderíamos trabalhar toda uma vida que não pagaremos o preço do que Cristo fez na cruz por nós. E muitos irmãos, infelizmente, pegam esta graça que custou caro a Cristo e transformam ela numa graça barata. Afinal de contas, Jesus me ama e Ele compreende a minha fraqueza, Ele compreende esse meu pecado, Ele entende isso que eu estou fazendo, porque Ele caminhou entre nós, Ele viu as fraquezas humanas. Mas o que Ele diz? O que Ele diz para aquela mulher que adulterou? Ele teve misericórdia. Quem não tem pecado atire a primeira pedra, mas vá e não peques mais. O que Ele diz para a mulher samaritana no poço de Jacó? Bem dissestes, porque tu não tens só um marido, tu já tiveste 5. E esse que está contigo agora nem teu marido é. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo, minha querida samaritana, o que eu vou fazer não é barato, é caro. E a sua vida precisa mudar. Porque se você continuar no 5º, no 6º, no 7º, no 8º marido, você vai ser um cabrito quando eu voltar. Jesus é misericordioso, meus irmãos, Ele é longânimo, Ele é assaz benigno, Ele é bom, Ele é paciente, mas um dia Ele vai ser juiz, e o juiz, Ele é imparcial, Ele não vai puxar sardinha nem para o seu próprio povo, Ele vai olhar para os atos de misericórdia, Ele vai olhar para as obras, Ele vai olhar para a fé. As perguntas, meus irmãos, dos versículos 37 a 39, caminhando para o fim, comprovam como o Evangelho de fato transforma a nossa vida, meus irmãos, a tal ponto que estes que perguntam a Ele, mas quando que nós te alimentamos, fizemos todas essas coisas pelo Senhor? Eles nunca se gloriaram pelos seus atos de justiça, eles ajudavam, eram misericordiosos por amor, por terem Cristo em suas vidas, pelo Espírito Santo habitar nas suas vidas. Eles praticavam atos de justiça, meus irmãos, não para fazer como os judeus. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse, o que a tua mão direita der, a tua mão esquerda nem veja. Mas eles deram, eles ajudaram, eles doaram, eles se doaram a outros irmãos, sem dizer para Cristo, viu, Senhor, como eu sou bom, eu ajudei um irmão hoje em necessidade. E eles ficam surpresos com o veredito de Cristo, porque os atos que eles realizaram não foi em nenhum momento para a sua salvação, mas foi para a ajuda daqueles irmãos. Meus irmãos, a autenticidade da nossa fé, ela será testada pela qualidade da nossa vida cristã. Como diz Tiago no capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras ela é morta. Fé e obras caminham juntos. Quando realizamos uma obra, realizamos porque temos fé. A fé que o Espírito nos concede, a fé que Cristo nos concedeu, para estar ali ajudando o irmão, não para dizer a todos que nós ajudamos os irmãos, mas para ajudar, porque nós temos fé, esperança e amor. E essa fé que vive em nós, ela realiza o trabalho das obras para ajuda a outros irmãos. Assim, meus irmãos, o julgamento das nações vai depender de como elas respondem ao Evangelho, pois Cristo, Ele se identifica tanto com o seu povo, que o sofrimento do seu povo é o seu sofrimento, e a compaixão demonstrada pelo seu povo é também demonstrada pelo próprio Senhor Jesus na sua obra de salvação às nossas vidas. Nós somos de fato ovelhas porque somos identificados em Cristo. Ele é o primogênito dentre os homens, mas a palavra de Deus diz que todos nós somos irmãos do Salvador, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que nós somos co-herdeiros com Cristo,
da herança que está reservada para nós desde antes da fundação do mundo, que é a eternidade com Deus. Portanto, meus irmãos, somos irmãos em Cristo, somos irmãos de Cristo, filhos do mesmo Pai e santificados pelo Espírito, que Ele mesmo rogou ao Pai que enviasse para nós, do qual recebemos e ainda clamamos, como diz Paulo, Abba, Pai. Com Ele, meus irmãos, nós morremos, mas com Ele nós também ressuscitamos. E a igreja, ela deve viver para a glória de Deus, segundo a reconciliação que foi operada em cada um de nós, através do sangue do Cordeiro de Deus. Jesus, meus irmãos, está voltando. Ele está a caminho. E repito, não há aqui nas Escrituras uma fábula a respeito disso. Tanto Jesus no seu pequeno Apocalipse, quanto João em todo o livro do Apocalipse, registra o fim dos tempos, registra a consumação de todas as coisas, registra o grande e terrível dia em que o Senhor voltará e irá dividir dois povos, ovelhas de um lado, cabritos do outro, uns, as ovelhas, para a salvação eterna, e os cabritos ou bodes para a perdição eterna, ou para o castigo eterno, como ele diz no versículo 46. Meus irmãos, nós podemos fazer algumas aplicações desse texto às nossas vidas. Nós, como igreja, discípulos de Cristo, nós, reconhecidamente chamados de cristãos, desde lá do livro de Atos dos Apóstolos, devemos, meus irmãos, não só aguardar pacientemente, mas devemos ansiar todos os dias pela recompensa da volta de Cristo. Como a própria Escritura diz lá em Hebreus, Ele é o galardoador dos justos, dos santos. Ele é aquele que vai nos recompensar, meus irmãos, por todas as circunstâncias que nós atravessamos neste mundo. Enquanto isso, os impenitentes receberão um juízo eterno por causa das suas vidas negligentes nessa terra. Meus irmãos, não se engane. Jesus sabe distinguir os bons dos maus. E quando eu falo bons dos maus, eu não estou querendo dizer que tem bom, porque ninguém é bom. Nem o próprio Senhor Jesus se considerou bom quando disseram que Ele era bom. Nenhum de nós somos bons segundo os critérios do Espírito Santo. Somos bons porque se move em nós o Espírito bom. Somos bons porque se move em nós o Cristo bondoso. O Deus que é bom, misericordioso, compassivo, benigno, misericordioso, amoroso. Jesus, portanto, sabe reconhecer quem é o seu bom e quem é o mal. Por isso Ele escolheu figuras para Israel tão ilustrativas como as ovelhas e os cabritos ou bodes, porque há uma diferença gigantesca entre as ovelhas e os cabritos. As nossas vidas, meus irmãos, nos preparam para um destes caminhos. A tua vida tem te preparado para qual caminho? Céu ou inferno? Os seus atos de justiça ou de injustiça têm lhe preparado para qual caminho? Quando você olha para a sua vida espiritual diante de um espelho, o que você vê? O que eu vejo quando estou diante do espelho? Quais as minhas ações, quais os meus atos que reverberam e que denotam a fé que eu tenho em Cristo? O que temos feito, meus irmãos, vai definitivamente indicar qual o caminho que nós iremos seguir quando Cristo voltar. Piedade, misericórdia, amor, graça e comunhão com os santos nos guiam para sermos chamados de benditos de meu Pai. E Ele vai dizer para nós, a sua igreja: entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo.
Ele está voltando, meus irmãos. E que nós não sejamos pegos de surpresa como o ladrão que vem de noite. Que nós não sejamos pegos de surpresa como um relâmpago que cai do céu e nos dá aquele susto. Que nós não sejamos pegos, meus irmãos, de surpresa no dia que o Rei voltar, no dia que Jesus estiver diante de todos nós para julgar as nossas obras de misericórdia e de graça. Jesus está voltando. Ele está voltando. E Ele vai julgar a todos, meus irmãos. E este dia, Ele está chegando. Prepare-se. Prepare-se para este dia. Senhor, obrigado, Pai, pela luz da Tua Escritura. Bom é sabermos que um dia, Senhor, um dia, o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, para nos conduzir, Senhor, a Nova Jerusalém, para reunir o Teu povo, ó Deus, para o louvor eterno em Teu nome. Ah, Senhor, que todos nós estejamos do lado certo deste julgamento. Estejamos do lado, Senhor, do lado que ouvirá a expressão: benditos de meu Pai. Ah, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Muitas vezes não é fácil para nós reverberarmos, Senhor, esses atos de justiça e misericórdia. Muitas vezes não é fácil para nós andarmos de fé em fé. Muitas vezes não é fácil para nós perseverarmos, Senhor, mas o próprio Senhor Jesus, o Teu Filho, disse, Senhor, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nenhum de nós venha se perder pelo caminho, Senhor. Que nenhum de nós venha desanimar das tribulações, desanimar em meio às lutas, desanimar de Te servir, Senhor, porque vou me utilizar das palavras de Pedro. Senhor, só em Ti há palavras de vida eterna. Nós não podemos buscar outro Deus senão o Senhor. Abençoe a Tua igreja. Guarda a vida espiritual do Teu povo, Senhor. Que a Tua palavra nesta noite fale ao coração do Teu povo. Porque não é a minha palavra, é a Tua palavra, e ela é viva e eficaz. Ela transforma, ela opera, Senhor, maravilhas no coração do Teu povo. É ela, Senhor, que exorta. É ela, Senhor, que alerta. É ela que chama a nossa atenção para as verdades, Senhor, para as verdades do Verbo, para as verdades do Cristo, do nosso amado Cristo. Abençoe o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.